Olá, que tal? Esse é o Jornal Sensacional e eu estou aqui com a grande amiga e pesquisadora Suzana Herculano, que vai conversar com a gente agora sobre a pesquisa dela. Suzana, tem uma história que eu acho engraçada, que é o seguinte: você colaborava com um dos ícones da neurociência brasileira, mundial talvez, que é o Roberto Lente. E ele tem um livro que chama 100 milhões de neurônios. E aí você descobriu um jeito de contar neurônios, e como é que foi falar para ele, olha, não são 100, são 86? Eu cheguei para ele justamente com a pergunta. Ele estava prestes a publicar o livro-texto dele, que se chama 100 bilhões de neurônios, e eu cheguei para ele perguntando, escuta, como é que você sabe que são 100 bilhões de neurônios? E a resposta que ele me deu foi a que vários outros cientistas tinham me dado, que era: não sei, mas eu sempre ouvi esse número, então deve ser verdade, não é? Parece ser bom. Mas eu cheguei... emendei a frase com: e se eu te disser que eu sei como contar, que eu sei como descobrir quantos neurônios o cérebro humano de fato tem, que era essa a ideia, né, de transformar o cérebro fixado em sopa para você contar os núcleos das células e não as próprias células. E o Roberto topou e muito generosamente me cedeu espaço no laboratório dele, todos os recursos. Na época eu já era professora da UFRJ, mas eu não tinha laboratório, eu tinha sido contratada para trabalhar com divulgação científica, né? Então foi daí que surgiu a ideia de eu vasculhando a literatura por causa daquela história da gente só usar, outro mito também, né, que a gente só usa 10% do cérebro. Uma possibilidade, eu não acho que isso seja a origem do mito, mas uma possibilidade é que só, se você abrir um livro-texto, lá diz que a gente tem 100 bilhões de neurônios e 10 vezes mais células gliais. Então, neurônios seriam mais ou menos 10% das células do cérebro. E eu fui vasculhar a literatura atrás de quem disse isso, qual é a referência original. Nunca achei, porque acho que ela simplesmente não existe. Ninguém nunca fez isso, mas virou um misto de telefone sem fio com um número tão bonitinho, tão redondinho, que deve ser verdade, e as pessoas simplesmente passam adiante. E é só uma estimativa de ordem de grandeza, mas as pessoas, com preguiça de procurar a fonte, passam adiante dizendo que isso era o número certo. Então você está dizendo que cientistas são como pessoas normais, cientistas são pessoas passam normais, coisas sem confirmarem, que ou tem mitos dentro da coisa de toda. ler a literatura original, que Deus. citam o que o outro citou sem ler o que o outro citou. Tem- Justo quem deveria ser o conjunto de pessoas mais céticas, né? E só acredito vendo, me mostram onde estão os dados. Gente é gente, não tem jeito, Gente né? é gente. Tem que ficar atento. E o legal foi isso, você, com uma descoberta que parece tão simples, que é conseguir contar neurônios, abriu uma linha de pesquisa que você conseguiu fazer coisas fantásticas depois disso, A né? gente já tem mais de 40 trabalhos publicados nesses 10 anos, né? Desde que a gente começou a trabalhar com Basicamente só por poder contar efetivamente. É. E aí usar isso em outros contextos. Mas eu gosto de pensar que o importante não é... É claro, tendo o método, a gente pode agora abordar a gente pode fazer uma série de perguntas que antes não era cabível. Mas eu acho que a parte importante mesmo é você olhar para a sua área de pesquisa e descobrir o que a gente, na verdade, não sabe. Né? Pior ainda, o que a gente acha que sabe, mas realmente não sabe. E quando eu comecei a trabalhar nessa área, que eu fui descobrindo que, olha, na verdade, o básico do básico, que é de que cérebros são feitos, qual é a diferença entre um cérebro de rato, um camundongo e um humano. O cérebro humano é só uma versão maior do cérebro do camundongo. A gente acabou de publicar um trabalho na Science mostrando e usando, na verdade, essencialmente matemática e dados gerados com esse método nosso, mas olhando para uma dessas questões mais básicas, que todo mundo sempre achou porque fazia o perfeito sentido, mas não havia dados para isso, mas todo mundo sempre achou que o córtex se dobra conforme ele ganha neurônios e aumenta de tamanho. Isso. Agora que a gente tinha os dados, a gente conhecia finalmente os números de neurônios nesses cérebros todos, a gente pode mostrar, olha, primeiro, não é nada disso. Esquece o número de neurônios, porque a gente tem 3 vezes mais neurônios no córtex do que o elefante tem um córtex muito mais dobrado do que o nosso. Né? E você pega 2 animais como o porco e o babuíno, o córtex deles é exatamente tão dobrado um quanto o outro, mas o babuíno tem 10 vezes mais neurônios. Né?
Então não é nada disso, esquece o número de neurônios. A gente mostra que é física pura, aqueles grau de dobras é o que é a conformação que é a mais estável, a mais energeticamente favorável para aquele córtex, dada a sua superfície e a sua espessura. Só isso. Porque precisou dos seus dados, que você já tinha provavelmente Já estava coletado, tudo publicado. e precisava de um... o Bruno Mota, Bruno Mota, ele é físico, E de um isso. físico para fazer a modelagem e fazer a conta. Ou seja, dá para fazer, entre aspas, O brincando no quintal de casa. O trabalho que esse trabalho que a gente acabou de publicar na Science é um trabalho que, em princípio, qualquer pessoa poderia ter feito, porque os dados estavam todos publicados, né? E a parte sobre testar o modelo, digamos, com bolinha de papel, brincando com espessuras, superfícies diferentes, foi na minha sala de jantar, né? E esse foi um pulo do gato, eu acho, para ajudar na divulgação. Você não acha, Suzana? Fez um sucesso danado a história das bolinhas de papel. A foto das bolinhas e esse paralelo mesmo que foi feito e tal. Mas a foto em si, que eu acho que isso deu uma bombada na divulgação. Porque aquela foto foi produzida por mim e pela minha filha. Eu achei ótimo isso. Você contar é muito legal, mas eu acho que foi isso também que deu uma visualização. Você entende, lendo o título e vendo a imagem, você fala, opa, acho que eu já sei o que é. Meu córtex se dobra como uma bolinha de papel. E aí você vai atrás para ler, e eu acho que essa foto foi pulo do gato, eu achei mesmo. Bacana.